Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas, queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, falando da vida no plano espiritual, que foram ditadas à psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, né? E nós já estudamos o primeiro livro da chamada série André Luiz, que foi o livro Nosso Lar, e agora estamos estudando o livro Os Mensageiros, né? Que está muito, muito interessante. Bom, mas antes de nós começarmos, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Nossa querida Eronide já está aqui. Boa tarde, Silvia, a todos. Ótimo estudo. Com certeza, querida, teremos um ótimo estudo, sim. Graças a Deus, né? Bom, mas como vocês sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e nós temos como hábito iniciar as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão aqui conosco, que estarão mais tarde acompanhando a nossa gravação, que ficará registrada em nosso canal no YouTube, que eleve o seu pensamento a Deus e, junto conosco, façam esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós possamos oferir o melhor deste programa, dos esclarecimentos, das leituras, das interpretações que teremos na tarde de hoje. E que todos possamos utilizar tudo que será visto aqui hoje no nosso dia a dia, para a nossa melhoria, para a nossa evolução, para o nosso crescimento como espíritos. E assim, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita, está no ar, agora sim, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Vida Após a Vida,
Estudo das obras de André Luiz, livro Os Mensageiros, né? Muito bom. Bom, gente, nós estamos caminhando céleres, né? Já passamos da metade do nosso livro. Hoje vamos iniciar o capítulo de número 27, chamado O Caluniador. Mas, como nós fazemos sempre, antes de entrarmos no assunto do capítulo 27, vamos ver o que foi que aconteceu no capítulo anterior, né? No capítulo 26. Então, vamos ver aqui o nosso resumo, né? O resumo do que vimos na semana anterior, no capítulo 26. O capítulo 26 chama-se Ouvindo Servidores, né? Ouvindo Servidores. E nesse capítulo, André Luiz nos elucida quanto à inconveniência de o espírito desencarnado visitar a família material sem o devido preparo mental e emocional. Olha que coisa importantíssima, né? Olha que coisa importantíssima. André Luiz nos explica que é inconveniente que o espírito desencarnado vá visitar os seus familiares encarnados sem estar devidamente preparado emocional e mentalmente. Apresenta o caso de Alonso, colaborador do posto de socorro, que busca notícias de sua viúva e dos filhos, e insiste com Alfredo na solicitação de uma visita aos familiares na crosta, o que lhe é negado, considerando ser necessário ampliar a separação até que o ambiente doméstico se harmonize. Para se fazer melhor compreendido, o administrador do posto, o Armando, né, relata o caso de um irmão que foi intempestivamente autorizado a visitar os familiares e não retornou, vencido pelo sentimento doentio, assegurando fraternalmente que ainda não é o momento de Alonso visitar a família na crosta, pois poderá trazer prejuízos para as duas partes. Ou seja, quando o espírito que não está preparado, não está suficientemente equilibrado, ele não deve ir visitar seus familiares, porque isso pode causar grandes transtornos, tanto para ele quanto para os encarnados, né? Então, ele diz: para se fazer melhor compreendido, o administrador do posto relata o caso de um irmão que foi intempestivamente autorizado a visitar os familiares e não retornou, vencido pelo sentimentalismo doentio, assegurando fraternalmente que ainda não é o momento de Alonso visitar a família na crosta, pois poderá trazer prejuízos para as duas partes. Ensina também que a desordem doméstica após a partida de um dos cônjuges é situação que se faz necessária para o aprendizado de todos. Olha que coisa também muito interessante, né? Muito interessante. A desordem doméstica, né? Imagina, um casal que viveu junto anos e anos, de repente um deles desencarna. Então ele diz que a desordem doméstica após a partida de um dos cônjuges é situação necessária para o aprendizado de todos. Muito, muito interessante, né? Muito bem. Então, vamos agora ao capítulo de hoje, que é o capítulo 27, né? O Caluniador. Mas antes vamos cumprimentar a nossa Nora, né? Oi, Nora, tudo bom, querida? Boa tarde, Silvia, a todos que ouvem esse maravilhoso estudo. Que bom, querida. Boa tarde para você também. Bom, vejamos. Acho que esse capítulo de hoje vai ser muito, muito interessante, né? Aliás, esse livro todo está muito interessante, né? Estamos aprendendo muitas coisas com ele. Vejamos, então. Capítulo 27, O Caluniador. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos a pequena construção isolada e falou. Então, o administrador é o Armando, né?
Aniceto é o supervisor ali, o orientador do André Luiz, né, do Vicente, também aqueles que estão fazendo aquela viagem de aprendizado. Então, enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos a pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento, ou seja, mais uma coisa que eles terão que aprender. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente, ou seja, gritou de modo muito forte, retumbante, gritou terrivelmente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? Então, o Aniceto convidou André Luiz e os outros para mais um aprendizado. E entraram numa pequena construção, né, isolada, e onde tinha várias portas, câmaras separadas e tal. E aí ele abriu uma porta e eles viram lá dentro um louco que estava muito irritado. O louco, quando os viu, né, fixou o olhar neles de modo inexpressivo e começou a gritar. E aí o Aniceto não se perturbou. Entrou e perguntou de maneira afetuosa: como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético e o doente revelou profunda modificação. Ou seja, quando Aniceto falou, o Paulo meio que se acalmou, se modificou. Aquietou-se de súbito. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou o nosso orientador Aniceto bondosamente, tocando no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças. À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. Ele ia dizer graças, mas ele não concluiu. E aí Aniceto disse para ele terminar a frase. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Quer dizer, ele falou com muita dificuldade, graças a Deus. Ele não conseguia falar, né? Não conseguia falar, graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Lembra das câmaras de retificação? Aqueles espíritos também muito perturbados, né? O André Luiz, quando viu aquele caso, lembrou daqueles que Narcisa cuidava, né? Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo minhas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: vem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Porque eles já tinham visto, né? Vou pegar aqui. Eles já tinham visto os que dormem, né? Nós já estudamos o capítulo aqui que fala dos que dormem. E aí ele diz: os que dormem, os loucos e os que sofrem. Ele perguntou: vocês veem a diferença entre os que dormem, os loucos e os que sofrem? Em nosso lar, não temos dos primeiros, ou seja, os que dormem, né? Em nosso lar, não temos dos primeiros. E os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando.
Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, que não registraram a dor, aliás, que não registram a dor, são mais dignos de piedade por permanecerem embotados. O que é embotado, gente? Tem enfraquecido na energia, na energia de certas funções. Então, ele está meio que paralisado, né? Embotados em estranha rigidez de entendimento. E aí é muito interessante quando a gente para pensar, né? Que essas pessoas estão desencarnadas, né? Estão desencarnadas e estão passando por essas dificuldades. Ou seja, é a prova inconteste de que a morte não existe, né? De que a morte não existe, que essa história de que morreu, virou fumacinha, desapareceu, isso é uma inverdade. Todos nós permanecemos muito, muito vivos, continuamos muito, muito vivos e vamos recolher no plano espiritual o resultado das nossas obras aqui na matéria. Tudo que nós fizemos de bom ou de ruim, não é? Nós vamos receber de volta, fazer a colheita obrigatória no plano espiritual, né? Então, ele diz, você veja que esse homem que eles foram visitar era um louco de olhar inexpressivo. Quando os viu, começou a gritar. Aniceto perguntou para ele, e aí meio que teve um choque magnético, ele se acalmou. Aniceto chegou perto dele, perguntou se ele estava melhor, e ele começou a dizer que estava melhor, graças, mas não conseguiu falar Deus. E aí Aniceto o estimulou a continuar falando, né, concluir a frase, e ele concluiu com muita dificuldade o graças a Deus, né? E aí o Aniceto vai e pergunta para os seus tutelados, vocês veem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Aí ele fala, em nosso lar não temos os primeiros, ou seja, não temos os que dormem. E os que estão loucos, né, desequilibrados, estão lá no Ministério da Regeneração, né? E os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Olha isso, gente. Os que gemem e sofrem em qualquer local estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Claro, porque quando chora, né, de uma certa forma, está demonstrando um certo arrependimento. Os escarnecedores, né, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. Ou seja, os que não estão, os que ainda não estão sofrendo, né? Os que não registram, como ele disse aqui, a dor, são dignos de grande piedade. Por quê? Porque ainda não conseguiram, né, abandonar aquela rigidez de sentimentos, ainda não conseguiram entender os erros cometidos, né? E designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou Paulo, o que eles estavam lá visitando, né? Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora. Já padece com as recordações do passado triste. Ou seja, o Paulo, né, está desequilibrado, mas está melhorando. Ele ainda não tem uma consciência perfeita da sua situação, mas ele já chora, né? Ele já sofre quando ele recorda os erros cometidos no passado. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam
estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara com absoluta inconsciência da própria miséria fora a do pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentre no Paulo a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Então, o Aniceto manda que eles concentrem no Paulo, que é aquele doente, toda a sua capacidade de percepção, para tentar ler na mente do Paulo aquilo que o estava angustiando, né? Aquilo que o estava angustiando. Falou: concentrem no Paulo a capacidade de visão. E aí o André Luiz diz que ele foi estimulado, então, pela experiência que ele já tinha tido anteriormente, ele fixou no Paulo todo o seu potencial de observação. Vejamos, então, o que é que André Luiz e que os demais estudantes, né, vão ver, né, na mente do Paulo. Nossa Ironides está nos fazendo um comentário aqui, vejamos. Interessante é que a Joana de Anjos também fala do choro e da lágrima com um recurso importante da cura psíquica. Hoje acho que já entendi por que chorei tanto nessa vida. Com certeza, Ironides, quando nós estamos com um problema, com alguma dor, né? Eu digo dor moral, não necessariamente dor física, dor moral. Quando você chora, você meio que extravasa, né? Você meio que abre as comportas da alma, né? E, normalmente, depois que a gente chora bastante, a gente sente um alívio, né? Então, o choro, ele ajuda no tratamento, ajuda nós nos sentirmos melhor, e, para esses espíritos, o choro sentido é prova de que ele começa a se melhorar como espírito, né? Começa a crescer espiritualmente, né? Bom, e aí eles, então, fixaram a visão no Paulo para ver o que estava acontecendo. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Ou seja, a tela mental do Paulo estava assim, muito escurecida, né? Ele diz que parecia uma compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Olha o que acontece, olha que coisa interessante. Eles vão visitar o Paulo está enlouquecido, né? Acalma-se um pouco com a presença de Aniceto. Aniceto diz que eles observem bem o Paulo e eles começam a perceber o que se passa na sua tela mental. E o André diz que está tudo assim muito escuro, uma sombra noturna e tal, mas ele começa a divisar vultos de mulher. E entre esses vultos de mulher, ele reconhece Ismália. Ele reconhece Ismália. O Alberto, né? Alfredo, né? Armando, sei lá, esqueci o nome dele. Né? Esqueci o nome dele. Oh, Deus, sempre esqueço o nome dos personagens, né? Eu acho que é Armando, não sei. Deve ser. Né? E ele diz, com surpresa, divisei formas essas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando enorme ligação. Entre eles, reparei de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desesperação. E notei nessas imagens o próprio Alfredo. Ah, sim, Alfredo. O responsável lá pelo posto de socorro é o Alfredo. Sabia que começava com A.
Bom, e aí ele vê na tela mental do Paulo várias figuras de mulher, de homens também passando para lá e para cá, meio que desesperados. Ele reconhece Ismália e o Alfredo. A evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador e perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Ou seja, o André não estava entendendo por que aquele homem estava tendo aquelas visões. No seu campo mental estavam aparecendo as figuras da Ismália e do Alfredo. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou. Ou seja, antes que ele pudesse falar mais, né, de como ele estava espantado de ver aquilo, Aniceto foi e falou: já sei. Admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do enfermo. Claro, o André não estava entendendo nada, né? Por que ele estava lembrando de Ismália e do Alfredo? E ante a minha perplexidade, continuou: lembra-se da história de Alfredo? Lembra-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou lá. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras. Traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Meu Deus, não foi só no caso do Alfredo da Ismália. Ele fez isso com diversas pessoas, né? Paulo não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado, nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Ou seja, eles estavam vendo ali o que ele imaginava que tinha efetivamente acontecido. Naturalmente, o que aconteceu, mas ele estava com aquelas imagens presas na cabeça dele. Nossos amigos deste posto evolutiram, ou seja, se transformaram para melhor. Nossos amigos deste posto evolutiram, se transformaram para melhor, né? Transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz, né? Então, efetivamente, o que aconteceu? A Ismália e o Alfredo conseguiram superar todo o mal que o Paulo lhes fez, né? Evoluíram nesse sentido, não guardaram rancor, conseguiram superar todo o mal que ele lhes fez. E ele diz: nossos amigos deste posto evolutiram, ou seja, transformaram-se para melhor. Transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina para escarmento, ou seja, para correção, para castigo, para punição dele. O Paulo vê essas pessoas para a punição das suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Olha que coisa interessante quando ele diz, né, que, por exemplo, a Ismália e o Alfredo, né, eles deixaram para lá, né? Mas o criminoso, no caso, o caluniador do Paulo, ele não consegue se livrar da culpa, do mal que ele fez a essas pessoas. E ele está sempre olhando, ele está sempre observando as coisas acontecendo, né?
E aí ele diz aqui, o criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque ele carrega o crime cometido em qualquer parte. Gente, não tem nada pior do que o remorso, né? O remorso, o arrependimento por termos feito alguma coisa de errado, não é? Isso é terrível. Então, com certeza, né, a dor moral realmente é sempre a maior de todas. E é o que está acontecendo com Paulo. Então, vocês vejam que as vítimas do Paulo estão bem, perdoaram, seguiram seu caminho, mas ele está com a consciência altamente atormentada pela culpa do mal que ele fez às pessoas. E na sua mente ele fica observando, né, fica relembrando o sofrimento que essas pessoas tiveram por culpa dele, né? E por isso ele não tem paz, né? Ele não tem paz. Por quê? Porque ele não conseguiu, né? Mesmo que a Ismália e o Alfredo o tenham perdoado, mas ele, de uma certa forma, não se perdoou, né? Ele ainda continua se sentindo extremamente mal e culpado por todo o mal que ele causou a essas pessoas, né? Então, o que acontece? O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte, ou seja, onde ele vai, que ele cometeu, o acompanha, né? Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Claro, gente, você vai, de uma certa forma, externar aquilo que vai no seu íntimo, não é? E ele diz, tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do seu campo interior, ou seja, o que o espírito vê, o que o espírito demonstra, o que o espírito, de repente, se faz notar, é o que vai dentro dele, é o que vai no seu íntimo, né? E ele diz, viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Por que que o Paulo tinha aquela aparência dementada, aquela aparência assustada, enlouquecida? Pelo remorso das inúmeras iniquidades que ele fez contra as pessoas. Então, ele hoje está vivenciando a dor do remorso, do arrependimento, né? Reparando minha dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime, logo após a suprema dor do Calvário. Ou seja, Jesus passou por aquilo tudo, né, sem ter culpa nenhuma, sem merecer, né? E ele foi suficientemente bom e magnânimo que até mesmo pediu a Deus que perdoasse os seus algozes porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E aí o que acontece? Jesus, né, penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos da divina luz da redenção. Olha o que acontece, isso é uma grande verdade, né? A maioria das vezes que nós lembramos Jesus, lembramos aquela imagem de Jesus na cruz, né? Por quê? Porque no fundo, todos nós nos sentimos, de uma certa forma, culpados e responsáveis por isso. Então, na nossa mente, esse crime ainda não foi, digamos assim, esquecido, não foi resgatado. E é por isso que a gente sempre lembra dessa imagem do Calvário,
né, da cruz. E ele diz: a condenação do mestre foi um crime coletivo. E esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. Ou seja, essa culpa pelo que foi feito a Jesus vai nos acompanhar até que a gente tenha alcançado um nível evolutivo mais alto e tenhamos, de uma certa forma, nos redimido desse crime terrível, né? O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Senti-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Olha que interessante essa frase, né? O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente a esse posto, porque realmente, olha o que acontece. O Paulo foi o caluniador que infelicitou o Alfredo e Fernando. Oi, tivemos uma pequenina pausa aqui na internet, né? Bom, e aí o que acontece? O Paulo, né? O Paulo, caluniador que infelicitou a Esmalha, e o Alfredo, desencarnou e foi para justamente no posto de socorro administrado pelo Alfredo, né? E aí o André pergunta, mas o Paulo veio ter casualmente a esse posto aqui? Não. Não foi uma casualidade. Aliás, o acaso não existe, né? Não. Respondeu Aniceto atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo. Olha isso, gente. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Alfredo sentiu necessidade de disciplinar o próprio coração com relação aos sentimentos que ele tinha para com o Paulo. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Exatamente, nós vamos lembrar, né, que o Paulo inventou uma calúnia da Esmalha para o Alfredo, não é? E aí isso causou uma separação do casal, alguma coisa assim, não estou me lembrando muito bem da história. E quando, né? E quando o Paulo ia desencarnar, ele foi e contou a verdade para o Alfredo. Entendeu? E ao Alfredo também desencarnou, o Aniceto está falando aqui, nosso amigo que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo, ou seja, desencarnou, sob uma intensa vibração de ódio e desesperação. Quando o Alfredo ficou sabendo o que o Paulo tinha feito, ele ficou com muita raiva, com muito ódio dentro dele. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Ou seja, a Esmalha, que é um espírito mais evoluído, sempre esteve ali dando apoio ao Alfredo. Alfredo, todavia, não pôde ver Esmalha enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Ou seja, a Esmalha que sofreu toda a injustiça, toda a calúnia, sendo um espírito elevado, né? Ela perdoou o Paulo,
ela perdoou também a injustiça sofrida pelo marido, aí o marido desencarnou cheio de ódio e ela o amparou. Mas ele, por estar numa vibração negativa, né, nessa vibração de ódio e tudo mais, ele não conseguia ver o espírito Ismalha ao lado dele. Né? Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira, ou seja, Ismalha sempre esteve ao lado dele. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismalha enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Ou seja, enquanto ele estava com ódio, com rancor dentro dele, ele não conseguia enxergar o espírito da Ismalha perto dele. Né? Socorrido em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel. Buscou em recanto abismal. Ou seja, o Alfredo, quando conseguiu, né, se livrar daqueles sentimentos menos felizes e tudo mais, ele compreendeu as suas próprias necessidades e assim que ele conseguiu algum mérito, né, trabalhando e tudo mais, ele intercedeu pelo Paulo, né, e acabou indo buscar o Paulo lá no abismo, né? E tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Exatamente. O Alfredo, ele tanto buscou a sua melhoria íntima, né, que ele acabou virando o administrador daquele posto de socorro, o posto de socorro onde ele tinha sido, né, socorrido. E que ele começou a trabalhar, e depois, então, ele teve mérito suficiente para buscar o Alfredo, que estava, naturalmente, em virtude de todo o mal feito aos seus semelhantes, estava retido no umbral, numa zona de abismos, né? Nas profundezas dos abismos do umbral inferior. E o Alfredo fez questão de buscá-lo, né, para levá-lo para ser socorrido em Campo da Paz. Alfredo trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismalha conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Ou seja, você querer uma coisa não significa que você vai conseguir de imediato, você tem que fazer por onde. Né? Você tem que fazer por onde. E aí ele diz aqui, né, que o marido de Ismalha, o Alfredo, conseguiu essa vitória espiritual porque ele desejou, procurou, alimentou e agora ele permanece na realização do que ele queria. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação, depois como pessoa caridosa, mais tarde adquiriu entendimento comparando situações e, em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão para ex-inimigo. Né? Ou seja, o Alfredo, né, desencarnou cheio de ódio, mas foi se melhorando, foi socorrido em Campos da Paz, trabalhou bastante para a sua melhoria e acabou sendo designado o diretor de Campos da Paz. Né? E aí ele fala que ele deu um jeito de conseguir trazer o Paulo para a sua esfera de ação, que ele queria se reconciliar com ele, queria ajudar e tudo mais. Ele estava, digamos assim, o Paulo estava ainda bastante perturbado, né? E o Aniceto não sabia muito bem como fazer, mas o trouxe a si mesmo. Né? E ele diz, fazendo uma pequena pausa,
voltou a dizer espirituosamente, como vem, o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á é muito extenso. Não no plano na carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. E aí a gente vai observar o seguinte, né, que eles ali, né, eles estão observando, né, um trabalho de melhoria íntima, estão buscando se melhorar intimamente. Então, ele diz que eles, inicialmente, né, tiveram, né, como ele coloca ali, o Alfredo, exatamente, teve uma dificuldade de se desvencilhar daqueles sentimentos de ódio, mas depois ele consegue, mas ele ainda queria se pôr à prova. Então, ele deu um jeito de trazer, né, Paulo, caluniador, para morar na colônia, né, em Campos da Paz, onde ele era o administrador e onde ele cuidava dos doentes, para ver se, efetivamente, né, ele havia superado aqueles sentimentos de animosidade contra o ex-amigo. Né? Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente, como vem, o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-se-vos-á é muito extenso. Então, ele vai falando que o que ele pretende fazer? Ele pretende, efetivamente, não é? Cuidar ali do Paulo, até que ele tenha certeza que todos os sentimentos menos felizes que os ligavam desapareceram. Né? E ele continua. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente, como vem, o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, lá insistimos à porta de nossas... Desculpe, gente. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Exatamente, porque somos nós, não é, que vamos ter que nos modificar. Bater a porta de nós mesmos é fazer uma análise da obra segundo o nosso ponto de vista e absorver aquilo que for possível absorver. Mas nós devemos juntar todos esses conhecimentos, né? Temos que ter compaixão, temos que ter compreensão, temos que ter capacidade de perdoar e tudo mais. Né? Vicente, que até então se conservara calado, indagou. Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Porque ele tem que ver ali que o Alfredo era o administrador. A esposa do Alfredo, volta e meia, iam ali para Campo da Paz. E o Paulo foi recolhido em Campo da Paz. E aí o Vicente vai perguntar, mas ele vai ficar aqui o tempo todo? Né? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu. Voltará breve à Terra. Ou seja, o Paulo brevemente vai reencarnar. Voltará breve à Terra. Ismalha tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal. E a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo
seja oportuno. Né? Então, veja o que ele fala aqui. Ele diz, né, que ele voltará em breve para a terra, que Ismalha tem feito tudo ao seu alcance para beneficiar, né, o Paulo, e que amigos, né, que já retornaram ao plano carnal outra vez, estão, né, também ali, como é que se diz, todos envolvidos na recuperação daquele grupo, né, daquele grupo de pessoas que cometeram iniquidades em vidas anteriores. Então, ele diz, uma das irmãs caluniadas, né, no mundo já voltou ao círculo carnal e a abnegada esposa de Alfredo, Ismalha, pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Então, você veja, mulheres que foram caluniadas pelo Paulo, algumas já retornaram ao plano material, e a Ismalha, ainda intercedendo pelo Paulo, pede a uma dessas mulheres que o receba como filho. Olha que coisa tão linda, né? E ela diz aqui, Paulo, todavia, né, relendo esse finalzinho aqui, Vicente, que até então se conservara calado, indagou, Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu, voltará breve à Terra. Ou seja, Paulo não irá ficar muito tempo desencarnado, ele voltará breve à Terra. Ismalha tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retornar à razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que o recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Ou seja, ela vai receber, né? Ela vai receber em seu lar o Paulo como seu filhinho querido. Né? Então, esses são espíritos que já estavam conscientes do erro cometido, que não queriam mais nenhum tipo de envolvimento, né? Mas que estavam dispostos a, no exercício do perdão, né, e da compreensão, receber Paulo como filho. Né? Imagina que situação, né? Que situação realmente para esses espíritos, né? Você ter que conviver com um espírito que te fez muito mal, né? E aí a única maneira mesmo seria como filho, né? Porque se você recebe como filho, você acaba desculpando todas as coisas, né? Então, uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Ok? Então, é isso que nós temos que nos lembrar, que a bondade, né? A bondade de Deus é infinita, e os espíritos que estão verdadeiramente voltados para o exercício do conhecimento, né? Da vivência do Evangelho do Cristo, conseguem superar essas dificuldades, né? Conseguem superar essas dificuldades. Bom, gente, chegamos ao final. Na próxima, terminamos o nosso capítulo de hoje, do caluniador. Na próxima semana, veremos o capítulo 28, Vida Social, né? O nosso amigo Delso, aqui da nossa web rádio, entrou. Boa tarde, Delso. Que bom que você entrou aqui, né, amigo? Que bom. Muito bem. Bom, estamos, né? Estamos aqui já chegando ao final. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês duas novas estreias que teremos na nossa web rádio, né? Nós teremos no dia 4 de fevereiro, um sábado, às 19 horas, nós teremos um novo programa que se chama Estudando Leon Denis. Esse programa será apresentado pelos nossos amigos Paulo Silva e Cristina Oliveto, né?
E o primeiro tema do programa do dia 4 de fevereiro, às 19 horas, aqui para a nossa Web Rádio Cristo Consolador, será Conhecendo Leon Denis e sua obra, ok? Depois, um pouquinho mais à frente, nós teremos no dia 7 de fevereiro, tá? Que é uma terça-feira, às 18 horas e 30 minutos, um programa que será apresentado pela nossa querida Francisca Cruz. Chama-se Renove-se com Marco Prisco, esse espírito maravilhoso que é psicografado pelo nosso Divaldo, né? Marco Prisco tem mensagens maravilhosas e a nossa querida Francisca vai apresentar esse programa toda terça-feira, às 18h30. O programa chama-se Renove-se com Marco Prisco. E temos para os nossos queridos, né? Os nossos queridos ouvintes, os nossos amigos que nos acompanham aqui na nossa web rádio, uma boa notícia também. Em fevereiro, nós teremos um novo programa chamado Falando de Espiritismo. Falando de Espiritismo. Esse não será um programa semanal nem mensal, será um programa trimestral, mas será um programa maravilhoso, que eu sei que todos irão gostar bastante. Chama-se Falando de Espiritismo. Esse programa irá ao ar às sextas-feiras, às 19h30. E quem irá apresentar esse programa aqui na nossa web rádio Cristo Consolador é o nosso irmão de ideal espírita, Jorge Elahá, lá de Rondônia, né? Todos devem conhecer o Jorge Elahá, porque ele tem palestras, programas maravilhosos. E ele agora vai fazer parte também da nossa web rádio Cristo Consolador, né? Em fevereiro, ele irá estrear um programa conosco, que é Falando de Espiritismo, às sextas-feiras, né? De 3 em 3 meses, teremos o Jorge Elahá aqui conosco, no programa Falando de Espiritismo, sexta-feira, às 19h30, ok? Depois nós iremos colocar o banner para que vocês tenham conhecimento, né? Vejam melhor no banner que nós faremos, né? De divulgação do nosso programa novo, ok? Então, minhas queridas e meus queridos, chegamos ao final, né, de mais um programa Vida Após a Vida. Espero que vocês tenham gostado da temática estudada no dia de hoje, não é? E vão ter aí muita coisa para meditar, não é? Muita coisa para meditar. Aliás, os nossos programas deixam sempre muitas meditações para nós fazermos, né? Muitas considerações, muitas coisas em que pensar, ok? O nosso querido Paulo Silva está aqui conosco também, nos falando, né? Os programas são interessantes. Com certeza, Paulo, com certeza, né? Será maravilhoso nós termos esses novos programas aqui na nossa web rádio, ok? Bem, pessoal, ficamos por aqui, né? Deixando a todos o nosso beijo, desejando vocês uma ótima continuação de semana, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira com mais um programa Vida Após a Vida, aqui na nossa web rádio Cristo Consolador. Tchau, gente. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.